Olá, pessoal, boa tarde. Um sotaquinho um pouco diferente. Os cariocas que estão por aí já estão gostando do que está acontecendo. Então, vocês podem verificar que esse palco aqui vai se incendiar. É fogo puro. Hoje de manhã, quando a Tati terminou de falar, o pastor Sidney falou: quanto poder aqui vocês três juntas, né? E é isso mesmo, somos três mulheres diferentes, talvez, no biotipo, mas, com certeza, a gente tem algo muito em comum. Amém. Sempre estamos posicionadas na nossa torre de vigia. Dali nós não saímos. Não somos Abacuque, mas somos mulheres como o Abacuque. Então, Tati aqui, Selma. Tati hoje trouxe uma palavra... Pode falar, Tati, né? Deve. É isso aí, é tão intimista, é tão... Tati. Tati hoje trouxe uma palavra sobre abundância no amor. Ontem nós vimos, Selma, sobre abundância na presença de Deus, e isso assim inundou os nossos corações. Nós vamos hoje falar agora, nesse painel, sobre mulheres, missão e fé, porque as duas são do mundo corporativo. Eu vim do mundo corporativo e Deus me chamou para essa área pastoral há pouco tempo. Elas ainda não têm o chamado agora pastoral. Mas eu entendo que Deus está levando vocês duas para esse caminho. Selma já tem um tempo de caminhada com o Senhor e é esposa de pastor. E Tati está no caminho. Então, as duas vão falar um pouquinho dessa jornada de missão e fé dentro do mundo corporativo. Eu vejo que as duas forjam pessoas e eu quero que elas falem um pouco sobre isso, porque forjar pessoas, uma do lado gaúcho, principalmente, e a outra de um lado multi-eventos, é bem desafiador. Então, elas vão falar sobre isso, porque eu sei que tem mulheres nessa plateia e homens também, que são desafiados. A minha tendência é falar elas, me perdoem eles, mas é para todos nós. Elas são desafiadas diariamente nessa veia de missão e fé. Então, Tati, começando por você, como você se vê dentro do mercado de trabalho, dentro da sua profissão, que eu sei que não é só a nível nacional, você vai além das nossas fronteiras. Como tem sido isso? Missão e fé dentro do seu ambiente de trabalho. Amém. Boa tarde, pessoal. Eu sou muito grata a Deus, porque a minha vida profissional, ela é uma vida que ela caminha junto com a missão de Cristo. Muito cedo eu me converti, eu tinha 13 anos. E muito cedo eu me apaixonei por Jesus, de uma forma que não fazia sentido a minha vida ser construída sem o direcionamento dele. Acho que uma das coisas que eu aprendi de forma muito prática era entender o que Deus estava me direcionando. Não interessava onde eu estava, ou onde eu estava trabalhando, ou a posição que eu tinha. As coisas, na minha vida, elas nunca foram feitas em cima da minha vontade, mas em cima da vontade de Deus. Às vezes nós achamos que para a gente ter uma vida incrível com Deus, nós precisamos, talvez, ter estudos, teologias. O conhecimento de Deus, ele é importante. O dia a dia com Deus. Você entrar no seu quarto, você ler a sua Bíblia, você buscar a Deus, você buscar a vontade de Deus. Isso forja o verdadeiro relacionamento com Deus. Claro, todas as questões teológicas e os aprendizados, eles engrandecem tudo aquilo que a gente tem em termos desse relacionamento. Mas a verdadeira missão é a gente entender como a gente faz parte do plano e do propósito de Deus, que Deus já deu para a nossa vida.
Eu, com 13 anos, me converto. Com 16 anos, mesmo eu não vindo de uma família que eu precisaria trabalhar, eu sempre olhei muito para os meus pais, vi eles trabalhando muito, e eu, por algum motivo, dentro de mim, não achava justo eu ter que pedir dinheiro para eles, sendo que eles trabalhavam e eu gostaria que eles usufruíssem do que eles trabalharam. Então, eu fui ter a minha vida. Comecei a trabalhar e, aos 18 anos, eu entrei numa agência. Na época, ela era a maior agência de eventos, hoje a gente chama de live marketing do mercado. Eu fiquei 10 anos nessa agência. Eu entrei nessa agência com 18 anos. Com 21, eu já gerenciava toda a área de produção dessa agência. Com 24, eu já estava gerenciando a área de produção e de atendimento. E aquilo me deu muita responsabilidade. Mas um dia, eu trabalhando, eu tinha começado a frequentar uma nova igreja. E, apesar de eu morar em Moema nessa época, foi uma época que eu resolvi frequentar uma igreja em Itaquera. Era uma igreja maravilhosa, num porãozinho, pequena, mas a presença de Deus fluía naquele lugar, era algo tremendo. E um dia, quando eu estava trabalhando, a filha do pastor me ligou e perguntando como eu estava, uma senhora do lado dela. Ela vira para essa moça e falou: com quem você está falando? Estou falando com a Tati. Ela está indo agora na nossa igreja. Ela falou assim: olha, fala para essa moça, eu não conheço ela, mas Deus está falando que ela não vai ficar muito tempo onde ela está. E ela me falou aquilo e eu guardei aquilo para mim. Mas, quando a gente anda com Deus, tudo o que acontece na nossa vida, ela precisa ter uma resposta direta de Deus. As profecias, as revelações, elas são maravilhosas. Mas, se nós temos um relacionamento íntimo com Deus, a nossa pergunta ela precisa ser diretamente para Deus. Deus, me falaram isso, confirma no meu coração, fala comigo. Eu tenho intimidade com o Senhor para o Senhor falar comigo. Depois de ouvir aquela palavra, uma semana depois, eu recebo uma proposta para abrir uma agência e, consequentemente, ser diretora-geral dessa agência, de uma pessoa. Na época, era uma pessoa famosa. E eu lembro que, quando eu recebi essa ligação, eu fui para minha casa e eu lembrei do que aquela moça tinha falado. E eu ajoelhei no meu sofá em casa. Eu falei: Deus, se for da tua vontade que eu saia daqui, que o Senhor possa me mostrar. E naquela hora eu fechei meus olhos e o Espírito Santo falou comigo. 1 Reis 17. E às vezes as pessoas falam assim: mas como é que o Espírito Santo fala com a gente, né? A voz do Espírito Santo é como se fossem os nossos pensamentos, mas ele é algo mais forte, é algo que você sabe, é um impacto na sua mente que você sente. É diferente dos seus próprios pensamentos, apesar de ser um pensamento. E aí, eu fui ler aquele texto, e aquele texto falava assim, começava assim: sai desta terra, e eu te levarei para uma terra aonde os corvos te alimentarão. Você não ficará muito tempo nessa terra. Depois eu te levarei para uma terra chamada Serepta, aonde uma viúva estará passando fome, o filho dela morrerá, mas você orará e ele será salvo. Aquela foi a palavra que Deus deu. Quando nós estamos trabalhando, não interessa a posição que nós estamos ou o status que nós chegamos, nós precisamos sempre estar atentas à missão. Nós estamos nessa terra por um propósito, por uma missão. Quando Deus me falou aquela palavra, sai desta terra, não interessava mais o cargo que eu tinha. Eu trabalhava na maior empresa do meu setor naquela época. Eu tinha um cargo respeitado. O que eu precisava, eu tinha ao meu acesso. E Deus manda eu sair daquela terra para o nada, para uma empresa que nem aberta estava, aonde se eu precisasse de um envelope, eu que teria que ir atrás.
Deus ainda me manda para um lugar onde Ele me fala que os corvos me alimentarão. Corvos não são anjos. Então, eu sabia que eu ia enfrentar coisas duras. Mas, queridos, quando você está debaixo de uma palavra, o nada é tudo. Porque Deus te usa em cada situação. Eu comecei a trabalhar naquele lugar e muitas situações aconteceram que hoje eu não teria tempo para dizer. Mas eu lembro de um evento que eu estava fazendo. E o dono desse evento, ele estava no lago do espaço do evento, fazendo uma macumba. Era um leilão e ele precisava vender os gados dele. E ele fazendo uma macumba ali. E eu sabia, porque Deus já tinha me mostrado na palavra que aquele evento ia ser algo complexo. Normalmente, quando você está fazendo um evento, você chama produtores, assistentes de produção, etc., uma equipe de eventos. Para aquele evento específico, eu fui até aquela igreja de Itaquera, e as pessoas que eu convoquei eram pessoas que nunca tinham trabalhado com evento, mas que oravam como ninguém. E a minha equipe, naquele evento específico, estrategicamente, foram essas pessoas. Era um evento grande, um evento que eu precisava de gente profissional, vamos dizer. Mas nós estamos em missão. Ouvir a palavra e a vontade de Deus, ela muda o jogo. E naquele lugar não foi fácil, mas chegou o tempo que Deus mandou eu ir para outro lugar. E eu fui para outro lugar. Aonde o tempo que eu fiquei lá, as pessoas que eram donas daquela empresa conheceram a palavra de Deus. E em todos os momentos, eu falei de Deus para elas. Muito tempo depois, elas vieram falar comigo. E Deus honra a nossa vida, às vezes não no momento que as coisas estão acontecendo, mas Deus honra. Eu saio daquele lugar e vou para o lugar onde estava passando fome. E eu chego nesse lugar e nada parecia com cara de fome. O meu primeiro dia naquele trabalho foi em Las Vegas, para ver alguns espetáculos que a gente ia trazer para o Brasil. E quando eu chego numa reunião em Las Vegas, eu pergunto, bom, me conta como é que está a empresa. Ele fala, eu não tenho nada. Eu estou aqui em Las Vegas porque eu preciso trazer algo para o Brasil. Eu não tenho nenhum trabalho, a empresa está afundando. E naquele momento, o dono daquela empresa era um judeu. E eu lembro que todos os dias de manhã eu entrava na sala dele, e assim como o Davi fez a Saul, quando tocava a harpa, essa era a minha sensação naquela empresa. Eu precisava entrar naquela sala, acalmar ele, falar de Deus para ele, para que o dia seguisse um dia normal, porque senão ele entrava num giro que era terrível. O tempo que eu fiquei lá foi muito duro, mas Deus ergueu a empresa. E eu orava incessantemente por aquela empresa. Ela não era a minha empresa, mas Deus tinha me mandado para lá. Não foi um lugar agradável de trabalhar. E eu saí de lá muito, muito, muito machucada. Mas todas as oportunidades que eu tive, eu falei de Deus para aquele homem. Lembrando, ele era judeu. Chegou ao ponto que nós conseguimos levantar tanto a empresa que nós estávamos realizando a abertura da Copa do Mundo no Brasil. 4 anos antes, era o tempo que eu estava trabalhando, quando eu comecei a trabalhar nessa empresa, 2 anos antes, foi o tempo que eu saí dessa empresa. Deus me tirou de lá 2 anos antes da Copa acontecer. E eu fiquei triste. Falei, Deus, o Senhor está me levando, é um evento tão importante, eu queria tanto realizar esse evento. E eu lembro de me entristecer, mas a minha vida estava na mão do Senhor. E naquele momento, eu saio da empresa e Deus me dá a seguinte palavra: vai abrir a sua empresa. Queridos, se tinha algo que eu não queria fazer na minha vida, era abrir a minha empresa. Nunca quis, nunca. Achava muita responsabilidade em relação à vida dos outros, à vida da família
das pessoas às quais você emprega. Eu não queria aquela responsabilidade para mim. Passei anos da minha vida gostando de trabalhar para os outros, servir aos outros. E eu passei, o dia que Deus me falou isso, eu passei uma tarde inteira brigando com Ele. Falei, Deus, eu não quero, eu quero trabalhar para alguém. Mas eu não sei se alguém aqui já brigou com Deus, você não ganha nenhuma briga. E aí, eu lembro que no final do dia eu falei, Deus, eu vou fazer a tua vontade, mas eu não quero ir atrás de cliente. Traz os clientes, eu vou trabalhar o que for, eu vou fazer e acontecer, mas traz os clientes. Hoje, queridos, eu tenho uma empresa, ela já faz 13 anos, uma agência de eventos, e eu nunca liguei para um cliente. Tudo aquilo que Deus me fez sair lá de trás, para do nada, do tudo para o nada, Deus tinha um propósito. Hoje, a minha agência atende grandes clientes. É uma empresa próspera, mas ela não tem absolutamente nada a ver comigo. Pessoas que passam hoje pela minha empresa, quando entram, leem a frase porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Uma frase que, inclusive, hoje, quando eu estava pregando, eu falei. Tudo o que acontece naquela empresa é embaixo de oração. Os clientes não vêm porque nós somos incríveis, perfeitos. Nós trabalhamos muito, mas os clientes vêm porque existe uma graça, uma misericórdia e, principalmente, existe um motivo de nós estarmos lá, para que a glória de Deus seja testemunhada. A nossa vida precisa ser um testemunho. A última empresa que eu trabalhei, daquele judeu que eu falei para vocês, eu não falava mais com o dono daquela empresa fazia 10 anos. Ano passado, ele me liga. E ele fala, ele acabou fazendo o evento, não estava na empresa. O evento deu muito prejuízo para ele. Ele passou uma fase muito difícil, eu já não estava mais lá. E ele me liga 10 anos depois. E ele fala, Tati, eu não tenho dinheiro, eu preciso de ajuda. E era uma pessoa que ia para o aeroporto, ele pegava um helicóptero para ir. Eu falei assim, olha, eu não vou te dar R$1, mas eu tenho uma igreja, ela chama IBM Alphaville. Ela tem atendimentos terapêuticos. E se você quiser, eu estou disposta a te ajudar a chegar toda semana nessa igreja, durante a semana, para você poder fazer um treinamento. Eu liguei para o Sidney, o Fernando, eles receberam esse judeu. Durante 2 meses, ele veio toda semana aqui. E esse judeu, por alguns dias, trabalhou aqui, se converteu. E hoje, ele está em Israel, mas me manda mensagens, mandando versículos e agradecendo por tudo que Deus fez. Então, respondendo a sua pergunta, respondendo a sua pergunta, amém, é para glorificar o nome do Senhor. A nossa vida, aonde nós estamos, precisa ter um propósito. Com quem nós nos relacionamos, como eles acabaram de falar aqui nesse palco. O que nós fazemos precisa ter um propósito. Precisamos perguntar por que eu estou aqui. Deus, essa pessoa está se relacionando comigo aqui no trabalho. O Senhor tem algo para ela. O que o Senhor está falando? E, queridos, para nós sabermos a resposta disso, precisamos de um relacionamento diário. Todos os dias de manhã, antes de trabalhar, abre a sua Bíblia. Tenha o seu tempo com Deus, pergunta para Deus o que Ele tem para você. Temos uma missão diária, às vezes negligenciamos isso e vivemos como se fôssemos homens normais, mas não somos. Somos filhos de Deus com uma missão na terra. Amém? Uau! Obrigada, Tati. Tremendo isso, né? E você, Selma? Foi um prazer, eu acho que a reunião está terminada. A gente ouviu o que o Senhor quis falar para nós.
Mas como o tema desse encontro é abundância, então a gente tem mais um pouquinho. Amém, amém. Bom, a Tati podia ser minha filha. Aliás, eu teria muito orgulho de ter uma filha como você também. A Dolly é minha irmãzinha. Tudo bem. Eu tenho 68 anos, nasci no Brasil, numa família maravilhosa. As mulheres da minha família, da minha vida, foram muito influentes para mim. Então, vou começar das minhas avós. Tive 2 avós maravilhosas. Do lado da minha mãe, ela era assim uma missionária. Ela foi professora, ela era uma mulher na frente do tempo dela, super arrojada, corajosa. Depois que ela ficou viúva, ela desmontou a casa dela, encheu a casa de cadeira e falou: aqui vai ser uma igreja. Amém. E ela começou com crianças, depois os pais vieram, os adultos vieram e se tornou uma igreja chamada Igreja Evangélica de Pinheiros, que cresceu muito aqui em São Paulo, no Brasil. A minha avó, do lado do meu pai, a avó Antônia, viveu 104 anos. Nossa. Eu tenho um bom din. Eu já falei para o Antônio Carlos, eu vou viver bastante. E ela achava o mundo uma maravilha. Quando a minha avó Matilde pregava a salvação, porque o mundo jaz no maligno, o diabo está nessa terra, e ela tinha assim aquela pregação de: você tem certeza da tua salvação, você precisa conhecer o Senhor, ou você nunca sabe quando vai ser o último dia da sua vida. A gente dormia morrendo de medo, achando: meu Deus, eu tenho certeza, mas será que... A avó Antônia falava: que mundo maravilhoso, como Deus é bom. Quando eu era criança, eu tinha que acordar, tirar leite da vaca, trazer lenha para dentro de casa, para começar o fogo. Hoje a gente tem micro-ondas. Só apertar um botãozinho e está lá. Eu não sabia se meus irmãos estavam vivos, até que o cavalo passasse e trouxesse uma carta, um bilhete de um irmão meu que morava talvez numa cidade que a gente pudesse ir de patinete hoje. Ela adorava o Ronivon. Quem conhece o Ronivon? Apaixonada pelo Ronivon, adorava assistir novela, ela amava falar no telefone, ela achava tudo, ela falava: o mundo é uma bênção de Deus, tudo que a gente tem foi Deus que criou. E a minha avó não parava quieta. Quando ela estava cozinhando, ela estava fazendo crochê, ela fazia pamonha, ela fazia quibe, ela fazia bolinho, ela contava história, ela assistia televisão, ela não parava. E eu acho que na terceira geração desses 2 genes, eu peguei o balanço dos 2. Minha mãe foi uma lady. Ela se casou com meu pai, um dentista, e meu pai não deixava minha mãe fazer nada. Ele cuidava de tudo para ela. Se vocês acreditarem ou não, minha mãe nunca foi no supermercado. Nunca fez uma feira. Meu pai... Meu pai tratava minha mãe como uma rainha. Ela era a rainha do lar. Nunca a gente viu a minha mãe sair do quarto de pijama e dar café da manhã para a gente. Ela saía do quarto arrumada. Brinco, batom, linda. Preciso aprender. E meu pai falava para ela: eu quero que você eduque os nossos filhos no caminho do Senhor. 5 filhos. Meu irmão mais velho, o Hélio, o Reinaldo, que é meu irmão, eu, a quarta, e a primeira mulher, e a minha irmã. E nesse ambiente de paz, de amor, de bênção de Deus, eu nasci e fui criada. E eu fui criada para ser igual a minha mãe. Eu queria achar o meu marido que ia falar: Selminha, eu quero você em casa, cuidando dos nossos filhos. Você não se preocupe com nada, que eu quero cuidar de você.
fui para a escola, a gente ia no Mackenzie, fiz primário, ginásio, eu sabia que eu era inteligente, eu corria mais que meus irmãos, a gente ia pescar na praia, eu conseguia pescar com meus pais, eu entrava na rede, eu sabia que eu conseguia fazer as coisas que meus irmãos faziam, mas eu era uma menina. Então, eu tinha que achar o meu príncipe, casar e ser igual à minha mãe. Aliás, eu tenho o nome da minha mãe, Eulila Selma. Enfim, minha avó, Matilde, levava a gente a evangelizar todo domingo depois da escola dominical. Eu tinha 8 anos, eu ia todo domingo pregar numa favela, a gente chamava naquele tempo, eu tocava violão, minha irmã cantava, e a gente tinha que cantar. E minha avó falava, olha, se o inimigo se manifestar, vocês começam a cantar, o sangue de Jesus tem poder. Então, se ela ia orar para alguém ali, a gente fala, o sangue de Jesus tem poder, para que a obra do inimigo fosse destruída naquela Amém. hora. Eu cresci nesse ambiente de servir a Deus, de amar minha família, de ter a minha casa um lugar de hospitalidade. Fui para os Estados Unidos quando eu tinha 16 anos, ser uma exchange student. Morei numa família americana maravilhosa. Vocês ouviram a minha história ontem. Até que chegou o meu Antônio Carlos. E a gente se casou muito cedo, eu tinha 19 anos, e logo não fizemos planos para a nossa vida. A gente pediu para o Senhor, qual é o seu plano? Entregamos uma folha, um sulfite, como a gente falava, em branco. Escreve aqui qual é o plano que você tem para nós. E a gente quer viver o seu plano. Por isso que dá certo. O plano de Deus já deu certo. Amém. Mas como que você sabe? Como que você sabe qual é o plano de Deus? Levanta, vai fazer alguma coisa, começa o que você tem que fazer hoje, e Deus, na caminhada, vai mostrar para você. É um processo. Deus não dá um plano de trabalho. Deus não dá um business plan para você. Deus não dá Ele quer você na mão dEle. E o plano dEle vai se revelando para você no dia a dia. O Antônio Carlos e eu saímos para evangelizar. Ele tinha já uma independência financeira e a gente ia para Campinas, para Indaiatuba, para Ribeirão Preto, para Presidente Prudente, e viajávamos. E eu, atrás dele, com criança, com fralda, com roupinha para trocar, vamos. Fica. E eu vi de primeira mão o que é estar no plano de Deus. Porque quando a gente está no plano de Deus, tudo floresce, frutifica, acontece. Amém. Quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu pensava, o que eu vim fazer aqui? 3 crianças, a Anne Gabriela, a Andressa e a Thalita, tinha 3 aninhos. Eu olhava no quarto, as 3 dormindo, eu falava, meu Deus, o que eu fiz com a minha família? Minhas crianças com avô, avó, nós éramos felizes. Assim, tem gente falando, meu Deus, se Deus me mandasse para a China, eu ia só ficar longe da minha família, né? Amanda, tudo de bom, tudo tão gostoso, o Senhor nos levou para lá, a mesma palavra, sai daí, vai para aqui e eu te mostrarei. Então eu acordei e falei, eu tenho que trabalhar, o que eu faço? O que eu vou fazer? Vai trabalhar, vamos começar a agitar, vamos fazer. E no meu trabalho com a Tati, eu encontrei o meu campo missionário e ali foi a minha missão. No meu trabalho, que eu contei para vocês ontem, que eu sempre entendi que eu estava trabalhando para o Senhor, na vontade do Senhor, o que Ele queria fazer através de mim, na vida de outras pessoas. Mas, na verdade, o plano dele era em mim, era no meu coração, era no meu crescimento, era para eu aprender, era para eu crescer, era para ter a experiência de ter uma vida abundante com Ele, porque Ele sabe o que é melhor para nós. Um dia,
porque eu fui ajudar alguém. Na minha experiência de hotel, eu não sei quantas famílias, né, que trabalhavam ali, aquele pessoal que vinha da Venezuela, da Guatemala, do México, tanta gente trabalhando ali, sem ter família, sem ter um apoio. O Senhor me dava tanto amor, tanta paciência, tanta vontade de estar junto com elas ali para poder ajudar a se acostumar, a integrar numa cultura tão diferente. Um dia aconteceu na minha vida, porque eu fui ajudar alguém que era cliente do meu hotel, aconteceu essa experiência de eu ir trabalhar para outra empresa. E quando os fundadores chegaram ali, um deles não falava uma palavra de inglês. Ele falou: Selma, você pode me dar aula de inglês? Eu falei: ok, posso. Ok. Então, eu trabalhava das 7 da manhã às 5 da tarde no hotel. Às 5 da tarde eu ia para o lobby do hotel. E esse homem, empresário, bem-sucedido, todo assim, cheio de autoconfiança, que estava levando para os Estados Unidos o seu negócio, que ia dar certo, na minha frente eu via uma pessoa com medo, vulnerável, que não sabia o que ia acontecer e precisava, de alguma forma, encontrar alguém ou algo que desse para ele essa certeza que Deus estava nesse plano e ia dar certo. Aí eu comecei, primeira aula, falei: olha, comprei aqui um plano de estudo para você, nós vamos começar a estudar. E, assim, fique sabendo que a comunicação não tem muito a ver com as palavras e com a língua. Você pode se comunicar de uma forma bem natural, espontânea, com o seu jeito de ser, com as suas atitudes e com aquilo que você quiser fazer. Pensa numa pessoa entravada, não saía do lugar. Falei: meu Deus, o que eu vou fazer? Falei: ok, primeiro nós vamos aprender português. Não vou te dar aula de português, para você saber o que é verbo, advérbio, pronome, conjunção. Aí depois nós vamos passar para o inglês. E aquilo me pensava: tá vendo, Selma? Primeiro você tem que aprender o leite no Senhor, aprender o básico da vida da fé. Depois que você tiver a maturidade, você vai entender o que eu quero falar para você também. E começamos a aprender assim. Eu chegava acho que talvez na segunda, terceira semana, eu falei: olha, não está dando certo. Sabe o que nós vamos ter que fazer? Nós vamos ter que orar. Nós vamos ter que pedir para Jesus abrir a sua mente. Você se importa de orar? Ele falou: não. E ele bem assim, imagina, gente, né? Peguei na mão dele, nas duas mãos, falei: nós vamos orar. Senhor, tem misericórdia da gente aqui. Eu sei que a gente está no teu plano. Esse plano para a vida dele é teu e para a minha também. Abre a mente desse gaúcho para ele aprender. E ali começou a nossa jornada juntos. Ele aprendeu tanto que hoje ele dá palestra. Amém. Ele se converteu tanto que ele falava assim para mim quando a gente ia trabalhar: eu sou Jesus e você é o apóstolo Paulo. Eu vou trazer a palavra e você ensina os meus gaúchos. Eles precisam aprender com você. E Deus prosperou muito o meu trabalho naquela empresa, até que eu estou até hoje, porque todos os dias, com a bênção e a graça do Senhor, eu vou trabalhar sabendo que eu estou na missão de Deus. Amém. Deus tem um plano para você. Amém. Ele tem. Se você não descobriu qual é ainda, continua fazendo o que você está, pedindo para Ele te mostrar para onde que você tem que ir, chegar, mas continua servindo a Deus. Continua trazendo o amor de Deus aonde você está. A minha avó ensinava para mim: aonde você estiver, você faz o teu melhor e faz com alegria. A minha mãe falava assim: sabe, José, quando trabalhava para o Potifar, ele tinha que lavar cavalo. Só que José falava: meu Deus, que cavalo bonito,
Que stallion, olha o pelo. Esse cavalo que eu estou lavando vai ficar um cavalo que brilha mais. Não interessa o que você está fazendo. Amém. Não interessa qual seja o teu trabalho. Amém. Quando José entrou na cadeia, a cadeia prosperou. Quando Ruth trouxe a nora, Naomi, ela foi trabalhar todo dia, pegar milho. Ela pegava milho todo dia, todo dia. O plano de Deus encontrou ela ali na plantação de milho. Amém. O plano de Deus encontrou a Esther, que foi ser esposa do rei, que salvou o povo de Deus. José, na cadeia, servia os seus colegas com alegria, interpretou o sonho do copeiro que chegou lá no palácio, esqueceu dele. 2 anos. José falava, hoje ele vai lembrar de mim, hoje ele vai lembrar de mim. Hoje, ele lembrou? Não lembrou. Mas o rei teve um sonho, que só José poderia interpretar. Amém. Então, você não está esquecida. Amém. Ninguém vai esquecer de você. Teu marido, teus filhos, teu patrão, teu superior, os teus funcionários. Quem é que está com você, junto com você no seu mundo de atuação, você não está esquecida. Deus tem um plano para a tua vida. E no plano dele, seja o que você estiver fazendo, vai dar certo. É certo. Sem sofrimento? Não. Vocês ouviram um pouquinho da minha história ontem, não é verdade? Por quê? Porque Deus quer um plano, o Senhor tem um plano completo para a gente. Fala, quantas vezes você termina alguma coisa? Acabou. Só que não estava completo. Terminou, mas não completo. Deus quer nos completar com a natureza de Cristo. Você tem que estar completa. Completa quer dizer, você tem todas as experiências que Cristo em você quer que você tenha. Todas as experiências do Senhor acontecem em nós. Essa é a minha jornada até aqui. E sabe o que? Está começando tudo outra vez. Hoje, quando eu estou aqui no Brasil e não tenho uma casa enorme para se preocupar lá nos Estados Unidos, né? Falei para o Antônio Carlos, que bom a gente ir para o Brasil e não ter nada, não deixamos nada para trás, né? Eu sinto que Deus está começando a falar para a gente, sai dessa terra. A minha família, os meus netos, os meus genros estão todos lá em Dallas. E a gente começou há uns 3 anos atrás a começar a pisar um pouquinho aqui, vir um pouquinho, depois a gente comprou uma casinha, depois um lugarzinho na praia, daqui a pouco o meu trabalho começou a ser mais aqui do que lá nos Estados Unidos. E fazendo o que eu tenho que fazer todo dia, o Senhor vai me levar onde Ele quer que eu esteja. Olha só, meu genro Taylor aqui comigo, com a gente no IBM, isso é um milagre de Deus, isso é um presente de Deus. A minha netinha, Isabela, eu falo netinha, né, mas ela tem 20 anos, vai fazer 20 anos, aqui pela primeira vez. Vovó Selma, por que você foi embora daqui? Eu levei ela para o Rio de Janeiro, ela foi no Pão de Açúcar, foi no bondinho, eu vou levar ela para a praia, ela está totalmente encantada, fascinada com o que é o Brasil. E eu quero que os meus netos, se Deus quiser, tenham esse conhecimento da heritage, né, da cultura deles aqui. Então, eu não tenho nada de impressionante para contar. Quem impressiona a gente é o amor de Deus. O amor de Deus que a gente não quer que conheça a largura, a profundidade, a altura, para que nesse amor que Ele tem por nós, Ele possa a cada dia prosperar o trabalho da nossa mão. Ele possa a cada dia usar você para inspirar outras pessoas. Porque se Ele fez para mim e faz para mim, por que não vai fazer
para o outro, para você, para todo mundo. É o mesmo Deus que... Eu falo sempre lá em casa, eles querem saber quem é o meu favorito, meus genros. As meus netos querem saber quem é o favorito. Eu falo, Deus não tem favorito. Por que eu vou ter favorito? Ninguém, a gente não tem favorites. Deus ama todos nós de acordo com a própria natureza que Ele nos fez em Cristo. E tem um plano para você. Estou muito feliz de estar aqui. E saiba que a tua missão seja criando os seus filhos, trabalhando em casa, numa padaria, num marketing, numa casa de eventos, num restaurante, num consultório médico, o que for. Se você tiver um coração que serve a Deus, você está predestinada a ser bem-sucedida e vai dar tudo certo. Uau! Incrível, né, gente? É por isso que eu amo estar no meio dessas duas aqui. Cada vez que eu posso, quando Selma está no Brasil, eu quero sempre ter um tempo. É difícil, gente, é difícil. E agora com Tati, depois ela passou um tempo aí mais em casa e ela está se abrindo, a gente vai fazer muitas coisas juntos, eu tenho certeza. Posicionamento e levanta, sai do lugar e faz alguma coisa acontecer. Eu não vou abrir para perguntas, porque eu quero que vocês tenham um tempo de conversa com elas. Eu acho que essas experiências, o tete a tete, é muito mais envolvente do que uma faz uma pergunta aqui, outra faz outra pergunta lá. Nós vamos terminar aqui, as duas vão ficar por aqui e vocês vão poder fazer perguntas. Pessoalmente, elas são de carne e osso. Aqui, eu gosto da IBMA, porque aqui não tem artista, né? A gente sempre ouve falar disso, que não é um palco em que o artista está lá e você não tem acesso. Não tem área VIP. Todo mundo está sentado aqui, quem está lá em cima, todo mundo tem acesso às pessoas. E elas não são artistas poderosos. Elas são artistas de Deus, de Jesus, cada uma moldada segundo o coração de Deus. São histórias. Tem uma história que eu gostaria que a Selma completasse, porque parece que o Taylor deixou alguma coisa no ar. Muitas pessoas querem saber o final da história do Taylor, o que aconteceu. Não, foi aquela filha que faleceu e que o genro é o Taylor. Não, não é isso, gente. Ela vai terminar de contar essa história. Taylor, look what you caused here. Trouble. And you're not even a gaúcho, and you caused so much trouble. Ok. Então, eu tive 4 filhas, a Ana e Gabriele, que é casada com um brasileiro que foi criado no Brasil, de Recife. Então, meus netinhos chamam ela de manhã, painho. Lá em Dallas, eu falo, Bibi, você veio para os Estados Unidos para casar com um cara lá do Recife, ser manhã, painho. Eu não sou voinha, não. A Andressa foi a nossa segunda filha. E a Thalita, a terceira. Nós saímos do Brasil com 3 filhas, 8, 7 e 3 aninhos. Chegamos nos Estados Unidos e, em 92, o Antônio Carlos, na esperança de ter um filho, vamos engravidar de novo? Eu falei, lógico, mas uma menina vai ser uma bênção na nossa vida. E foi a única que a gente sabia que era menina, né? A Bibi era Júnior, a Andressa era Josué e a Thalita era o Samuel. E aí, tudo bem, engravidei, e aí eu me lembro a carinha do Antônio Carlos, quando a gente fez o ultrassom, ele falou, quantos filhos você tem? Eu falei, eu tenho 3 meninas. Ela, ai, que bom, a sua 4ª vai chegar. E a Andressa, a minha segunda filha, foi a primeira a casar. Ela se casou com 21 anos. Com o meu genro chamado Joe Castillo. Ele é Mexican-American. Ele é americano, mas a família dele é mexicana. E a Andressa teve 4 filhos, o Antônio, a Isabela, a Luciana. A Luciana tem o nome da Thalita, Thalita Luciana, e o Benício. E com 34 anos, há 12 anos atrás, o Senhor levou a Andressa. Quando a Andressa faleceu, as minhas outras 2 filhas, a Thalita e a Michelle, que é a minha gringa, que fala, oi, tudo bem? Fala, tudo bem, Michelle? Vamos aprender esse português direito, né? E eu ia parar de trabalhar. E era o meu top da minha carreira. Elas falaram, mãe, você não vai parar de trabalhar. Lá é o teu ministério, você
é feliz lá, você gosta do que você faz e o seu lugar é lá, você ganha dinheiro, você pode nos ajudar, nós vamos criar os filhos da Andressa, vamos ajudar o Joe. E foi isso que elas fizeram. Durante 8 anos, a Thalita, que é hoje esposa do Taylor, ela e a Michelle moraram junto, como se fosse uma comunidade, né? Eles moravam em Phoenix, vieram para Dallas. O Joe, meu genro, a Thalita, a Michelle e os 4 filhos. E os meus netos foram criados numa dinâmica de família que eles achavam assim: a gente tem um pai, 2 mães, a gente sai junto, come junto, mas não existe... meus pais não dormem juntos, cada um tem a sua vida, e assim era a dinâmica da família. A Michelle se casou, a minha número 4, ela foi trabalhar na igreja e foi assistente do pastor de jovens. E ela se casou 10 anos depois. Não, a Bibi se casou, a mais velha. Mas a Michelle se casou. Quando a Michelle se casou, eu pensava, meu Deus, e a Thalita, né? Agora, o que eu vou fazer com essas meninas, né? Elas só ficam em casa cuidando de criança. Quando a Andressa morreu, tinham 2 de fralda, um de 7 e um de 8 anos. Eram 4 crianças. E essas meninas foram que salvaram, fizeram a vontade de Deus, o plano de Deus na vida delas. Quando a Michelle foi casar, o Benício falou: escuta, aonde que o Michael vai morar aqui em casa? Ele vai ficar com o papai? Você vai continuar a gente? Daí que eles começaram a ter que entender essa estrutura de família, mãe, pai e filhos. Michelle casou. E eu conheci o Taylor na nossa igreja, porque o Taylor... eu não conhecia a esposa do Taylor, mas o Taylor trabalhava na igreja e ele tinha um ministério de camps, de crianças abusadas, crianças que precisavam de cuidados. E um dia eu vi o Taylor no big screen e ele falou da experiência dele. Eu fiquei com muita compaixão no meu coração, porque eu pensei, ele está passando por aquilo que meu genro passou, perdendo a filha. Só que os filhos deles eram maior. Aí as minhas filhas falaram: nossa, né, que pena, que a gente sabe a dor, tudo. Vamos ajudar, vamos fazer alguma coisa. Aí eu pensei, o Taylor, eu dou bastante ideia para Deus, sabe? Eu pensei, olha só, né, esse homem vai ser um bom amigo para o meu genro. Porque meu genro não esquece a mulher, ele fica nesse sofrimento, ele fica ali naquela angústia que a Andressa foi embora. E o Taylor, ele passou pela mesma experiência, mas olha como ele está bem, o Senhor está cuidando dele, ele está... Eu vou querer que o Taylor seja amigo do meu genro. Aí eu falei: Thalita, vamos convidar o Taylor para ir no fogo de chão. E nós vamos almoçar e pedir para ele ser amigo do Taylor. Ok. Aí eu conversei bastante com o Taylor. Daí eu falei: nossa, ele na verdade gostou da carne, né? Da conversa, eu não sei se ele gostou muito. Daí eu resolvi fazer uma feijoada em casa e falei: Taylor, vem você e os seus filhos, que eu quero cuidar de vocês. Eu quero conhecer vocês, porque a gente tem muita empatia com aquilo que você está passando. Anyway, eles vieram, a filha dele mais velha falou: nossa, como a sua casa é linda, eu vou me formar, eu queria dar uma festa. O Antônio Carlos falou: a sua festa vai ser aqui em casa. E assim começou o nosso relacionamento. Anos depois, ou algum tempo depois, o Taylor começou a namorar com a Thalita, que é a minha filha número 3. Então, quando ele falou hoje lá que ele é meu genro, ele não é o marido da minha filha que faleceu. Ele casou com a minha filha número 3, que é a Thalita. E o Taylor, com 3 filhos, a Thalita com 4, o casamento dele tinha 7 filhos. E a Thalita casou vovó, porque o Taylor já tinha um netinho. Então, esse é o esclarecimento que a gente tem que dar aqui. O Taylor é meu genro, casado com a Thalita, que é a número 3. A Michelle casou com o Michael McNett, tem 2 filhinhos. A minha netinha, que chama Eulila também, e o meu netinho, que chama Levi. E minha filha mais velha tem 2 meninos, um chama Marcos e outro chama Abiel.
Tá aqui a história. Alguma pergunta? Pronto, esclarecido. Obrigada, Selma. Selma é uma mulher realmente de histórias, né? Então, meninas, nós vamos encerrar aqui. A Tati vai ficar aqui. Vocês podem se dirigir. Ela tem um tempo aqui para conversar com vocês. Selma também. Amanhã nós teremos outro painel com mais 2 mulheres, Fabiana e Érica, e vamos falar de algumas coisas assim bem relacionadas. Os homens são convidados, mas nós vamos falar de mulheres e igreja atual. Nossa posição enquanto mulheres nesse mundo eclesiástico. Então, obrigada pela presença de vocês. Curtam ainda as barracas, façam esse movimento, levantem-se e vão fazer algumas coisas que Deus está mandando vocês fazerem, tá bom? Obrigada.